10 anos de evangelização e serviços desse nosso convidado especial, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Seja muito bem-vindo à Band News FM. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Com muito apreço, desejando a todos saúde e paz. Muito bom, amém. Bom, e para o nosso ouvinte acompanhar, para marcar essa data aí, né, em que se comemora esses 10 anos de um trabalho intenso de Dom Valmor aqui à frente da Arquidiocese de Belo Horizonte, no próximo dia 25, vai ser realizada uma missa na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, que fica aqui na região centro-sul de BH, e nesse momento também será marcado aí pela ordenação de 5 novos diáconos permanentes que vão ajudar a Arquidiocese nesse trabalho grande de evangelização e também trabalho social junto à população. Dom Valmor, o senhor que nasceu lá na Bahia, mas já está em Minas estudando há tanto tempo e agora completando aí essa data bonita, uma década de trabalho aqui, de trabalhos prestados em Belo Horizonte, à frente da Arquidiocese. Qual é o saldo disso tudo? O senhor já é meio mineiro, totalmente mineiro? Como é que o senhor analisa isso? Quando eu recebi o título de cidadão honorário de Minas Gerais na Assembleia Legislativa, ao final, depois de fazer minhas argumentações, pelo tempo nascido na Bahia, lá vivido, os estudos aqui em Minas Gerais, eu concluí assim, e assim sempre digo, eu sou genuinamente baiano e autenticamente mineiro. Politicamente definido aqui, muito bem, gostei disso, não fere nem baianos nem mineiros. Mas eu vivo uma grande alegria por esses 10 anos, num caminho, é claro, de muito trabalho, de muitas exigências, pela complexidade do serviço da evangelização, da nossa presença na vida da sociedade, e considero para mim ter sido um tempo de muita aprendizagem, de um grande enraizamento na vida de nosso povo, de conhecimento, de intercâmbio com os vários segmentos da sociedade. E, é claro, estou 10 anos mais velho, porém vivendo uma alegria muito bonita e muito gostosa desse caminho, desse serviço, e com muita disposição para continuar. Dom Valmor, o senhor organiza em Belo Horizonte, né, o representante máximo da Igreja Católica aqui, que é uma entidade muito bem estruturada aqui em Minas, mas também no mundo inteiro. O que, teoricamente, é mais fácil liderar uma organização dessa maneira. Mas o papel do líder, né, a quem as pessoas recorrem, que é sempre citado, que é sempre mencionado, de quem as pessoas esperam diretrizes de ação, inclusive, até de pensamento. Como é que o senhor assumiu lá atrás, há 10 anos, essa função? Né? O senhor é um homem muito tímido, assim, na forma de se expressar, muito discreto, mas o líder, ele é exposto o tempo todo. Como é que o senhor lidou com isso e lida ainda hoje? O senhor considera que já venceu essa etapa de um certo estranhamento nesses 10 anos? Ou o fato de ser essa pessoa tão reservada como o senhor é, de certa forma, se sobrepõe a essa função da liderança? Quando eu cheguei aqui no dia 25 de março de 2004, eu cheguei no auge também de juventude e com muita alegria olhando essa realidade, as pessoas, e trazendo no coração aquilo que sempre esteve e foi amadurecendo, que é a alegria de anunciar o Evangelho, de servir as pessoas, de ir ao encontro delas, o que de fato tem marcado a minha vida nesses 10 anos. Então eu cheguei, obviamente olhava com esse olhar, e é claro, fui percebendo que há uma complexidade, exigências, a necessidade de intervenções, de reorganização, de novas respostas. E, digo a verdade, tenho feito isso, é claro, com a consciência das exigências, mas sempre com muita alegria, com muita proximidade com as pessoas, com um gosto muito gostoso de ir ao encontro, de trabalhar, de pensar soluções para situações mais complexas, dos funcionamentos das entidades, mas, ao mesmo tempo, também experimentando o que, para mim, na minha condição de consagrado a Deus, é o mais importante: proximidade com as pessoas, amizade, alegria. Eu posso até parecer muito tímido, mas eu gosto muito da proximidade, da alegria, do fazer amizade, do fazer laços, e tenho sentido isso de uma maneira muito bonita e que me dá a alegria de ser
na Arquidiocese de Belo Horizonte, como eu digo, e me defino primeiro servidor. O senhor gosta de sentar ali na cozinha, ficar ali no balcão, visitando os amigos, enquanto vai tecendo uma boa prosa, também beliscando a comidinha mineira, né? Gosto, eu vou em muitas casas, gosto de ir nas casas das pessoas, tenho muitos amigos. É claro, eu não dou conta de ir em todas as casas, mas onde eu vou, vou na cozinha, pego o café, converso. Então, eu experimento uma alegria muito bonita de proximidade com as pessoas, o que para mim é essencial exatamente para enfrentar pela força do amor, do afeto e da fraternidade aquilo que a gente precisa fazer e dar como resposta. Dom Valmor, essas características são bem próximas também ao Papa Francisco, que comemora já 1 ano de papado. É um novo momento para a Igreja Católica, né? É um novo momento. A figura do Papa Francisco resgata na Igreja, para todo mundo, esse sentido de igreja próxima. A nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, desde quando fez a sua primeira Assembleia do Povo de Deus, em 1996, assumiu uma característica muito interessante de ser uma igreja hospitaleira e misericordiosa, o que significa proximidade. Sim. Com as pessoas, misericórdia, esse desafio sempre e que enfrenta no mundo hoje uma grande dificuldade, porque o nosso mundo, em razão da correria, das preocupações, dos interesses, cria nas pessoas, lamentavelmente, uma grande indiferença, sobretudo uma indiferença para com os mais velhos, com os inocentes, com os pobres, com as situações difíceis. Então, a nossa igreja sempre tem essa característica. O Papa Francisco, por seu jeito e, é claro, por sua liderança universal, faz um resgate, confirma e nos coloca todos nessa perspectiva. Mas eu sempre procurei também viver com simplicidade essa perspectiva. Foi até muito interessante porque, desde que cheguei aqui, eu tenho um costume, ao final das celebrações, eu sempre gosto de cumprimentar as pessoas. E aí a igreja lotada, independente do tamanho da igreja, as pessoas vêm ao menos para tocar na cabeça e dizer com um sorriso, saúde e paz. E aí, agora, confirmando essa perspectiva, num dia, numa paróquia, aí uma pessoa veio com alegria, recebeu e disse: que coisa boa, o Papa Francisco mudou tudo agora. Mas eu já estava fazendo isso também, e é claro que o jeito do Papa Francisco... Né? Um gesto que já é antigo. E não dá a ninguém na igreja, sobretudo a nós, que somos os servidores na igreja, o direito de não sermos assim. De fazer diferença. Se somos, temos que intensificar, e quem não é, tem que ser. Tá Bom, vendo? deixa eu contar É para o nosso ouvinte aqui, Nácia. Que a gente claro, a liderança é importante. Antes do início da nossa conversa, perguntei para Dom Valmor qual que era a forma de tratá-lo, né? Como deveria me dirigir, Vossa Excelência, qual que era o título correto. Aí ele me disse, não é bem por aí, sem rapapé, o negócio é mais simples. É essa nova cara, quer dizer, a nova cara para o mundo da Igreja Católica, mas é já uma postura adotada em Belo Horizonte, pelo menos nessa última década de Dom Valmor à frente da Igreja Católica na capital mineira. Muito bem, Dom Valmor, vamos deixar um assunto em aberto já para o nosso ouvinte nos acompanhar, porque a gente vai fazer o intervalo agora, mas foi o fato do Papa ter nomeado o senhor membro da Congregação para Igrejas Orientais. A gente vai explicar que trabalho é esse, como é que funciona esse trabalho, o que significa, porque é um pouco desconhecido, né, para a maioria de nós aqui em Belo Horizonte. Então, nós vamos entender melhor com o Dom Valmor, nosso convidado especial nesta manhã. Daqui a pouquinho ele continua com a gente. Dom Valmor está conosco nesta manhã, inclusive vai responder pergunta de ouvinte daqui a pouquinho. Mas antes, vamos, Dom Valmor, voltar naquele tema que nós deixamos em aberto no bloco anterior, que é o fato de, em fevereiro, o Papa Francisco ter nomeado o senhor membro da Congregação para Igrejas Orientais. Que trabalho tem essa nomeação para o senhor daqui para frente? Qual é o significado disso? Que tipo de atividade que vai envolver essa nova tarefa que o Papa Francisco nomeou o senhor? Para que o ouvinte possa compreender, o Papa Francisco, em Roma, ele tem instâncias que o ajudam no governo da igreja no mundo inteiro. E quando falamos de congregação, não estamos falando de uma congregação religiosa, estamos falando de uma instância que é uma espécie de um ministério, e existem os ministérios ou as congregações que cuidam dos vários assuntos. Por exemplo, eu fui em 2009 nomeado
e agora reconfirmado por mais um quinquênio como membro da Congregação para a Doutrina da Fé. É o ministério do Papa que cuida de todas as questões doutrinais, disciplinares, a teologia, as discussões desses temas importantes do ponto de vista de conteúdo, de conceito, etc. Eu vou lá periodicamente. Lá no Vaticano? Lá no Vaticano, em Roma. É claro, eles têm lá uma sessão especial mensal, mas não seria possível ir. Eu vou periodicamente, a cada 2 anos existe uma grande plenária, que é um grande encontro. A Congregação para as Igrejas Orientais é um outro ministério, com um cardeal à frente, que cuida da situação das igrejas católicas em todo o Oriente, ou das igrejas católicas no Ocidente, como, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós temos os sírios católicos. É um rito católico oriental próprio, oriundo da Síria. Nós temos o rito maronita, que congrega os libaneses e, portanto, com origem no Líbano. Eu sou, já desde algum tempo, há uns 3 anos, o bispo referência para os católicos orientais que não têm o bispo aqui no Brasil. No caso aqui de Belo Horizonte, os sírios católicos não têm um bispo sírio, do rito sírio católico no Brasil. Então, eu sou esse responsável. Os libaneses de rito maronita têm um bispo, que é residente lá em São Paulo, e ele cuida de todo o Brasil. Então, voltando à Congregação para as Igrejas Orientais, ela cuida da vida, da missão, do incentivo, do acompanhamento, discutindo as questões que ajudam a vivência, ao crescimento. Então, eu fui nomeado um membro, são cerca de 21 membros de cardeais e bispos do mundo inteiro, de diferentes partes, assim como na Congregação para a Doutrina, assim como na Congregação para a Educação Católica, a Congregação para o Clero, a Congregação para a Vida Religiosa, para a Evangelização e outras congregações. O que eu tenho que fazer é semelhante ao que faço na Congregação para a Doutrina. Devo lá participar periodicamente de uma reunião para dar parecer, para contribuir na reflexão, para acompanhar esse caminho. Então, eu recebi essa nomeação recentemente e tenho, portanto, tarefas em 2 congregações no Vaticano, ajudando o Papa no seu governo da Igreja no mundo inteiro. Muito bem, Dom Valmor, está aí bem explicadinho o que significa essa nomeação. Aliás, essas nomeações pelo Papa, o que significa também reconhecimento pelo trabalho do senhor. Portanto, a gente também tem que dar aqui os parabéns. O senhor foi enxergado aqui em Belo Horizonte, tão longe lá da Itália, né? Mas foi enxergado fazendo um bom trabalho, certamente para merecer essa nomeação. No próximo bloco, então, ouvinte Paulo Santos, vamos trazer a sua questão aqui para o Dom Valmor explicar o que está acontecendo na Igreja Católica, na opinião dele, e no que diz respeito a esse assunto que você traz aqui, fique ligadinho, já já voltamos. Bispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo aqui de Belo Horizonte. Dom Valmor, vamos então para a pergunta do nosso ouvinte, do Paulo Santos. Ele me conta aqui no e-mail dele que ele ia muito, todos os domingos, à igreja e tem deixado de ir porque ele acha que a Igreja Católica está se distanciando de temas contemporâneos e que está sendo muito conservador em alguns aspectos. Ele até lembra que isso aqui foi alvo de críticas pelo próprio Papa Francisco. E aí a gente conversava um pouco no intervalo, eu vou juntar essa questão a essa pergunta do nosso ouvinte Paulo Santos, que a Igreja Católica aqui em Belo Horizonte, a Arquidiocese, ela tem um trabalho muito interessante voltado para questões políticas, inclusive com espaço para participação popular, que é o NESP, né, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos. Então, olha só, eu vou juntar as 2 coisas agora. O Paulo querendo saber por que a igreja está se distanciando e eu quero saber se esse NESP, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos que a Igreja Católica mantém e estimula nas paróquias, se ele está lotado, ou seja, a igreja abre espaço para essas discussões. O cidadão vai participar, a pessoa que é religiosa, que acredita que a Igreja Católica pode intermediar essa discussão, participa? Como é que o senhor vê essas 2 questões? Eu acho que não é tão simples fazer uma análise global
sem risco de generalizações. Acho que é verdade, o Papa Francisco tem alertado para isso e mostrado que nós temos funcionamentos, lamentavelmente, da Igreja que causam distanciamentos das pessoas, da sua vida, dos temas. Mas nós também temos muitas instâncias, muitos lugares em que o caminho está exatamente sendo na direção da proximidade. Vejam bem, quando se fala de evasão da Igreja Católica, hoje existe sim evasão da Igreja Católica, mas na verdade a questão que nós hoje precisamos compreender é que existe um grande trânsito religioso. Você fazia a observação que vê igrejas católicas ou evangélicas cheias, lotadas. Mas há exatamente um grande trânsito religioso. Assim como sai hoje, as pesquisas mostram isso. Nós temos o SERES, que é uma instância da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que faz pesquisas. Nós também fizemos pesquisas aqui para a realização da nossa 4ª Assembleia do Povo de Deus, e constatamos isso. Nós temos o trânsito religioso. Gente que sai da Igreja Católica vai para outras igrejas, gente que foi para outras igrejas voltam à Igreja Católica. Na verdade, nós temos uma realidade em que o elemento da religiosidade conta muito, é muito importante, está arraigado na nossa cultura e na nossa alma. Ora, a abordagem de temas, aí também vem toda uma questão do ponto de vista de fazer o clichê conservador, progressista, aberto, fechado. O Papa Francisco mostra que nós precisamos, e esse é o caminho da Igreja desde o Concílio Vaticano II, abrir na direção do diálogo com as pessoas, nossa presença como Igreja no coração do mundo, ouvir as pessoas. Contudo, alguém pode usar o clichê de conservador quando se trata de um tema em que não se pode abrir mão de uma verdade. Eu vou dar um exemplo de um tema polêmico. Não se pode comparar união homoafetiva com casamento, matrimônio. Matrimônio, no entendimento real do seu sentido, é uma aliança entre um homem e uma mulher. Portanto, se civilmente se respeita a opção de pessoas, se civilmente se dá legalidade para que haja respeito mútuo entre as pessoas, respeitando os seus direitos, é o caminho que a sociedade faz, mas isso não pode ser comparado com matrimônio. Então, se a Igreja se posiciona dizendo união homoafetiva não é matrimônio, poderá alguém dizer é conservadora, mas ela não pode abrir mão exatamente de uma verdade, de algo que não só conceitualmente, mas no sentido da verdade mais plena, não pode ser equiparado. E nós poderíamos trabalhar outras temáticas. Portanto, no contexto do nosso mundo, a proximidade da Igreja tem que ser feita sem que ela, e é o que o Papa Francisco mostra e faz de maneira muito bonita, proximidade, diálogo, respeito, não julgamento, mas não pode abrir mão da verdade, não pode abrir mão dos princípios e dos valores do Evangelho. Porque exatamente o que nós estamos vivendo no nosso contexto? Nós estamos vivendo uma grande crise moral, que inclusive é raiz para essa violência que nós estamos verificando. Não há respeito às pessoas. Se eu quero, eu faço. Eu tomo. Eu não respeito. Ora, para haver sentido de respeito, moralidade, nós temos que nos remeter a princípios. Eu tenho que respeitar a você, os seus direitos, a sua condição, até mesmo quando eu discordo de você. Quando eu perco esse sentido de valor e de referência, então você não me agrada, eu elimino a você. Você possui alguma coisa, eu desrespeito a sua integridade.
Portanto, eu acho que nós estamos num momento em que essa discussão precisa existir. Para a gente compreendê-la, não é tão simples, não é uma equação matemática, mas é de diálogo, na pluralidade. E acho que a igreja nossa faz esse caminho. Você se lembrava aí de toda essa questão com a qual nós trabalhamos através do nosso núcleo de estudos sociopolíticos e do nosso vicariato episcopal para ação social e política, que são os grupos de fé e política. Nós insistimos, trabalhamos exatamente para chamar as pessoas para discutir questões importantes para a cidadania, para a nossa participação e, à luz da nossa fé, numa influência na nossa sociedade. Podia crescer muito mais. Pode crescer muito mais, mas ainda não, por essa consciência que precisa crescer entre nós todos. Dom Valmor, dá tempo ainda, Dona Elia, de mais uma perguntinha, só para a gente encerrar essa conversa aqui, porque é uma oportunidade ímpar para o nosso ouvinte aqui da Band News conhecer algumas coisas de bastidor envolvendo o nosso convidado especial aqui na manhã. E eu quero só lembrar os ouvintes aqui, gente que não encontra o Dom Valmor há muito tempo, que não tem visto ele na televisão, ou não tem ouvido, ou não tem ido a alguma igreja em que ele está, não tem acompanhado alguma celebração, ou mesmo participado de alguma reunião com o Dom Valmor, eu vou dizer o seguinte: Dom Valmor continua magro. Dom Valmor, eu quero agora que o senhor explique isso. Como é que o senhor consegue, nessa vida agitada, de tantos compromissos, de uma agenda que às vezes impede o senhor de comer adequadamente, mas o senhor tem um truquezinho aí para manter a esbelteza. Eu quero que o senhor compartilhe, antes da gente dar o tchau aí para o nosso ouvinte, que segredo é esse? Eu me lembro que ao chegar a Belo Horizonte 10 anos atrás, tinha que conhecer tudo, ir a todos os lugares, aprender o nome das pessoas, o que eu gosto de fazer. Comidinha daqui, comidinha dali. Comida daqui, doce, que é a nossa tradição, a nossa cultura, e nem tempo para nenhum exercício físico. Depois, é claro, a gente acomodou engorda, um pouco a agenda. E aí depois eu retomei aquilo que sempre foi presente na minha vida. O exercício físico, a prática do esporte, que eu gosto muito, me faz falta. Então, meu segredo é muito simples. Alimentação 6 vezes por dia, o que faz a gente comer menos, muita água, o exercício físico, incluindo o esporte, e uma coisa muito importante, espiritualidade, meditação, oração, tudo isso devolve esse equilíbrio que a vida agitada, desgastante do nosso tempo impõe a nós, nos fazendo perder, às vezes, a condição melhor, saudável de viver, de trabalhar e de servir aos outros. Muito bem, então querendo ser um compromisso futuro na sua agenda mais uma vez, Ana Maria, que está aqui acompanhando o Dom Valmor, já pode agendar uma nova conversa com ele para o segundo semestre, para a gente também deixar o nosso ouvinte bem informado sobre essas mudanças que estão em andamento, as novas responsabilidades do senhor, inclusive nomeadas aí pelo Papa Francisco, para a gente saber como é que está esse andamento, inclusive para a gente discutir um assunto que não deu tempo, a construção da nova catedral aqui de Belo Horizonte, como é que... Pois é, a gente vai acabar não podendo falar disso. Eu voltarei com muita alegria. Pois é, mas então, rapidamente, nós vamos agendar uma nova visita do senhor aqui à Band News. Dom Valmor, muito obrigada por essa presença aqui hoje, um bom dia para o senhor. Obrigado, uma alegria estar com vocês e vamos marcar, porque volto também para ouvir, conversar com o ouvinte e falar desse grande projeto, a Catedral Cristo Rei. Combinado. Band News.